Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós vimos o fenômeno da reflexão das ondas e representamos esse fenômeno através de dois esquemas simples. No primeiro esquema, nós temos o raio de onda incidente, com um ângulo de incidência formado entre o raio e a normal e também entre a onda e o anteparo. E no segundo esquema, nós temos o raio de onda refletido com o ângulo de reflexão formado entre a reta normal e o raio refletido, ou ainda entre a onda e o anteparo refletor. Lembrando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e lembrando também que na reflexão não há alteração da velocidade de propagação e nem do comprimento de onda. Vamos considerar agora a refração das ondas. Por refração, nós entendemos que é a passagem da onda de um meio para outro meio de características diferentes. Vamos pensar, por exemplo, em ondas de água se propagando na superfície da água, passando de águas profundas para águas rasas. É sabido que a velocidade de propagação em águas profundas é maior que a velocidade de propagação em águas rasas. E nós podemos perceber isso olhando para os ângulos de incidência e de refração. O ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração, sendo que esses ângulos são formados entre as ondas e a linha divisória entre as águas profundas e águas rasas. Tanto para as ondas incidentes quanto para as ondas refratadas, nós podemos determinar a velocidade. V1, que é a velocidade das ondas incidentes, será igual ao comprimento de onda dessas ondas vezes a frequência. V2, que é a velocidade das ondas refratadas, será igual ao comprimento de onda 2 vezes a frequência. Como a frequência depende única e exclusivamente da fonte geradora, e como a fonte geradora neste caso é uma só, a frequência aqui é constante. Se a frequência é constante e se V1 é maior que V2, nós podemos então concluir que lambda1 será maior que lambda2, ou seja, o comprimento de onda das ondas incidentes é maior que o comprimento de onda das ondas refratadas quando as ondas passam de águas profundas para águas rasas. Vocês podem perceber que, ao passar das águas profundas para as águas rasas, houve uma mudança na direção das ondas. Olhando agora para o deslocamento dos pontos, considerando que I1 é igual ao ângulo de incidência e I2 é igual ao ângulo de refração, o ponto P, que inicialmente pertence à onda incidente, vai se deslocar por águas rasas. Esse deslocamento pode ser dado pela velocidade de P, que será V2 vezes o tempo de deslocamento. Da mesma forma, nós podemos determinar o deslocamento de Q, considerando que Q se desloca em águas profundas. A velocidade de deslocamento de Q será igual a V1 vezes o tempo de deslocamento T, que é o mesmo tempo de deslocamento do ponto P. Esses dois pontos se deslocam ao mesmo tempo, correto? Ah, pessoal, só para não ficar em branco, esta aqui é a reta normal que forma 90 graus com a superfície onde está ocorrendo a refração, lembrando que é a linha divisória entre as águas rasas e águas profundas. Nós vimos que o ângulo de incidência formado entre o raio incidente e a normal é igual ao ângulo formado entre a onda incidente e a linha divisória das águas. O mesmo nós podemos dizer para o ângulo de refração, que é formado entre a linha divisória de águas e a onda refratada. Aqui nós temos dois triângulos que são retângulos, sendo um triângulo P'Q', e o segundo triângulo retângulo PQQ'. Considerando o triângulo PQQ', o seno do ângulo I1 será igual à velocidade 1 vezes o tempo sobre
o segmento PQ', que é a hipotenusa desse triângulo. Considerando o triângulo PQ', o seno do ângulo I2 será igual a V2 vezes T sobre o segmento PQ', que também é a hipotenusa desse triângulo. A razão entre os senos dos ângulos será igual a V1 vezes T sobre o segmento PQ' vezes o segmento PQ' sobre V2 vezes T. Simplificando essa expressão, o seno de I1 sobre o seno de I2 será igual a V1 sobre V2, ou seja, a razão entre os senos dos ângulos de incidência e reflexão é igual à razão entre as velocidades de propagação das ondas. Bom, pessoal, para que estes conceitos fiquem mais claros para vocês, na próxima aula nós vamos resolver um exemplo. Não percam!